e aproximar-se nesse sistema de trabalho em tempos de pandemia é a melhor coisa que podemos fazer. Eu quero saudar esse novo ramo, o nome é Margarete, bom dia para ti, pelo trabalho que fazes na nossa federação. O Alexandre Dallagnese, lá de Santa Rosa, grande parceiro lá do Nacional, a Clara de Brasília, que cuida da gerência técnica e econômica, Fabiola Nadro Mota, gerente de relações institucionais do Sistema OCB, e Milena César, advogada e assessora jurídica do Sistema OCB. Boa videoconferência para todos nós. Eu, de início, eu cumprimento, Margarete, o novo ramo. O novo ramo se constitui agora numa nomenclatura de ensaio para 2020, para 2001 ser definitivo, ramo trabalho de produção de bens e serviços. Eu, de imediato, vou propor uma questão fundamental para ser examinado nessa live, inclusive com o pessoal da OCB também. O setor habitacional hoje está deslocado no setor da infraestrutura, ao menos em nosso estado. Habitação é um bem que se produz e um serviço que as cooperativas realizam. As cooperativas habitacionais são as que melhor se enquadraria no novo ramo, no trabalho e produção de bens e serviços. O que é uma habitação? É um produto gerado especial, que não é um produto de marcenaria, não é um produto educacional, que são as fontes de objeto de estudos das cooperativas de trabalho, mas a habitação é muito mais do que tudo. Como diz o grande arquiteto francês Le Corbusier, dizia que a casa é o ventre materno. Sem ela, nós não existiríamos e não existimos. Então, a moradia, a habitação popular, teria que estar enquadrada nesse ramo, a meu juízo. A minha proposição que eu faço desde já para que o ramo trabalho possa absorver as cooperativas habitacionais, porquanto que o setor da infraestrutura e eletrificação rural, eles não são propriamente do ramo da construção civil, porque elas também realizam serviços, mas serviços específicos de produção energética, de internet e outros serviços complementares a reforço de energia elétrica. Então, a proposta concreta que eu deixo nessa análise, inclusive, da nossa live, que as cooperativas habitacionais encontrem guarida, se possível, ao menos em nosso estado, deixamos bem claro, estaria muito mais em casa no setor deste ramo nosso que estamos trabalhando. Aliás, um ramo que ficou muito fortalecido com a unificação de 13 para 7, onde hoje tem 50 cooperativas, com quase 10 mil associados, 3.200 empregos, um ramo fortificado principalmente pelo seu crescimento do último exercício, 2019, em 25,1% de faturamento. Foi o ramo que, a rigor, mais cresceu no setor do Rio Grande do Sul, em termos de faturamento, e se inclui aí o ramo educacional, que é um setor muito forte, que, embora hoje constitui-se uma câmara dentro dessa estrutura que ainda não está consolidada, mas eu creio que vai se consolidar. Então, com 149 cooperativas escolares, com inúmeras cooperativas, 17 cooperativas educacionais, com 4.400 jovens associados em cooperativas de educação, que também se inclui aí, e todo o movimento educacional, todo o movimento cultural que existe, e entraria nesse setor de prestação de serviços educacionais, das mais variadas formas que tem. Cumprimento a todos, tenhamos um bom encontro, um bom evento, e vamos fortificando e consolidando nossos ramos, e me parece, pós-pandemia, o setor mais importante, os dois setores importantes que se apresentam ao Brasil, para que o Brasil possa crescer via cooperativa, seria as de grãos. Então, a importância da agroindústria é fundamental, porque o Brasil vai ter 30 milhões a 35 milhões de pessoas sem trabalho. Não digo nem emprego, que não vão ter ocupação, não vão ter trabalho. Então, quem oferta muita mão de obra e trabalho são as agroindústrias hoje, mas, ao lado disso, são, ao mesmo tempo, a construção civil,
que se incorporar ao ramo trabalho, na produção de bens e serviços, complementaria uma ideia fundamental que a Portugal e Espanha adotaram em 2003, na grande crise de desemprego que havia na Europa, incluindo através de cooperativas de trabalho que se uniram para produzir bens, habitações, integrando inclusive os cooperativos habitacionais e fundamentalmente integrando o sistema agora no Brasil, o S, que poderá treinar por meio expediente no canteiro de obras dos trabalhadores, dos próprios beneficiários do processo habitacional, da produção desse bem que é a habitação, em mão de obra, em trabalho da forma cooperativada possível. Há bastante tolerância, nós vemos com muita clareza um horizonte novo para as cooperativas de trabalho, na medida em que, por exemplo, no nosso Tribunal de Contas, onde residia a maior resistência a entendimento, ao menos no passado, da proposta cooperativa de trabalho, hoje o Tribunal de Contas já tem duas decisões extremamente favoráveis em relação às cooperativas de trabalho, invertendo o ônus da prova de quem alega irregularidade. Porto Alegre alega uma irregularidade de uma cooperativa para trabalhar serviço público, cabe ao serviço público, a entidade que alega ilegalidade, para comprovar perante o Poder Judiciário essa situação. Então, inverteu essa pirâmide e isso é fundamental. Além do mais, estamos em fase de final de uma unificação de jurisprudência no nosso tribunal aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que ao SERGS se prontificou a pedido da FETrabalho e das cooperativas de trabalho Ceramicos Curia, principalmente a Cotrabip. Aceitamos a proposta, o Turcaliano está acompanhando para e passo, e ainda ontem recebemos boas notícias sobre esse processo. Então, acho que, pós-pandemia, o nosso ramo que vamos trabalhar hoje nessa nossa comunicação é um dos setores mais importantes do cooperativismo para fortalecer, tal qual a Europa fez na grande crise de 2003, gerando muita mão de obra, muito trabalho. Não era emprego, era trabalho para o setor da construção de moradias, da prestação de serviços, dos mais variados tipos, e também no ramo educacional, as mais variadas formas de comunicação e educação cooperativista. Um grande abraço a todos e tenhamos um bom trabalho agora de manhã. Para ti e a amiga da nossa Sescop. Abraço. Obrigada, presidente. Então, vou chamar a nossa diretora da UCERGS, Margarete da Cunha, por favor. A gente quer ouvir também. Obrigada. Bom dia a todos. Estou falando alto demais, Rafa, ou tá bom o som? Não, tá bom. Aqui para mim tá bom. Eu quero cumprimentar, em nome do professor Virgílio, porque ele será sempre eternamente professor para mim, o nosso presidente, por esse momento. Eu acho que é importante nós estarmos sempre juntos e dialogando sobre as oportunidades e os desafios que nós temos no ramo do trabalho, produção de bens e serviços. É um ramo que realmente o presidente colocou, ele ficou um ramo, como diz o Renato na última live que nós tivemos, ele ficou robusto, tá? Essa robustez tem que ser usada para nos fortalecer, para que a gente se una e torne o ramo cada vez maior em oferta de renda e trabalho. Aí a pandemia veio e nos mostrou que nós somos capazes, sim, de nos reinventar. Muitas cooperativas se reinventaram, criaram produtos novos, criaram serviços novos, mas também temos outras que não reagiram a esse momento, que, claro, pegou todos nós de surpresa. Ninguém imaginava, eu vou citar um outro ramo que entrou no nosso, turismo e lazer. Quem é que imaginava que iriam ser os hotéis todos fechados? E nós temos cooperativas aqui no Rio Grande que trabalham nesse setor. Quem é que ia imaginar que, de repente, nós não íamos mais nos encontrar e as de serviços iam também ter algum
problema em relação que elas prestam serviço nos ambientes, aonde muitos ambientes não podiam estar as pessoas trabalhando. Então, realmente aconteceu. A produção teve também aquele momento do choque. Será que o que eu produzo vai ser consumido? Como é que vai ser nessa pandemia? Como é que nós vamos reagir nisso? Né? E esses ramos todos, o educacional, que depois eu vou deixar o Alexandre falar mais, também, num primeiro momento, quem é que imaginava que nós íamos dar aula online? Isso passava remotamente na nossa cabeça, mas ninguém estava preparado para isso. E nós conseguimos fazer o nosso dever de casa. Até quero parabenizar o Alexandre, que ele criou um curso para capacitar os outros colegas, professores, para que eles pudessem fazer o ofício deles. Também, mudando agora, que a provocação que sempre o presidente me faz, que a habitacional poderia estar dentro do ramo. Eu concordo com ele. Se vier para nós, ele será muito bem-vindo. Por quê? Porque é um tipo de prestação de serviço que entra na produção e prestação de serviço, porque algumas cooperativas produzem esse bem para que os associados utilizem. E as outras também podem prestar serviço dentro da área de construção civil. Treinar os seus associados para eles mesmos fazerem o seu trabalho. Nós tivemos, tempos atrás, em Canoas, uma cooperativa de mulheres. Elas todas eram e faziam os acabamentos da construção civil. Tiveram um curso e estão aí fazendo o ofício delas. Então, eu acho que o cooperativismo é feito de diversidade. Nós temos N tipos de atividades que entram e que estão dentro do cooperativismo. E essa diversidade é que é rica para nós. Essa diversidade que faz com que a gente cada vez se fortaleça mais e o cooperativismo fique mais entranhado na sociedade, que ele seja cada vez mais fortalecido. Tá? E eu acho que o primeiro passo dentro desse ramo, a conformidade com a lei. Nós não podemos deixar essa frente passar. As cooperativas que entram e as cooperativas que já estão têm que estar sempre sendo monitoradas para ver se elas estão em conformidade com a lei. Isso é uma importância, porque isso fragiliza elas, se elas não tiverem com seus estatutos e com tudo bem montados. E dentro do que prega a lei, ter aquele 7º princípio bem destacado e, ao mesmo tempo, fazer com que ele aconteça. A nossa união, Virgílio, é a nossa fortaleza, é onde nós vamos nos fortalecer cada vez mais, estando unidos, olhando para dentro, vendo. Claro que nós temos desafios, porque entrarem 6 ramos, se unirem, é um desafio. Tá? Cada uma com as suas especificidades traz em si o desejo das coisas que esse ramo quer seja atendido. Também, eu acho que nós temos que prestar muita atenção no nosso ramo sobre agora tem a lei da proteção de dados, tá? Que nós vamos ter que, sim, estudar bastante, ver aonde ela impacta, como é que nós vamos trabalhar com isso, e, ao mesmo tempo, ligando isso e dados, é dizer, forneçam os dados que são solicitados, respondam às unidades ou ao monitoramento para dar dados. Nós só podemos representar um ramo quando nós temos dados, quando nós temos um trabalho de poder dizer, não, isso impacta 20%, não, isso impacta X. Por quê? Porque isso são coisas que nós vamos cada vez fortalecer e mostrar que o ramo está crescendo e está cada vez melhor. Tá? E lembrar, que eu sempre lembro, e as gurias vão reforçar,
da OCB sobre os programas que nós temos que dar continuidade. Nós começamos um projeto que chama-se Sustentabilidade e nós temos que continuar nos programas PAGC, PDGC, GDA, todos os que nos forem solicitados, porque isso vai gerar algo e vai estar, e qualquer informação que alguém precisar da UCERGS, ou da FETrabalho, ou da OCB, ou das unidades nacionais, ele vai ter lá que esta cooperativa está conforme. Ela está adequada à lei e aos parâmetros e às coisas que tem que ser, tá? Reforçar a participação. Porque a gente manda e-mails para as cooperativas, a gente manda... eu estou sempre... Essa pandemia, eu municiei todas as cooperativas ligadas ao ramo, e os retornos são muito poucos, tá? Então, atualizem também seus e-mails, para que a gente tenha a informação certa e que esse canal funcione, tá? E dizer para a Rafa, eu não chamo ela de Rafaela, porque ela toca no meu coração, tá? Eu tenho ela como uma filha. A Rafa, ao Léo, que não está aparecendo aí, muito obrigada por proporcionar esse evento e agradecer de coração o empenho que vocês fizeram. Muito obrigada. E agradecer também as meninas, né, Rafa, que aceitaram o nosso convite da OCB para reforçar tudo aquilo que eu abri aqui, tudo aquilo que eu coloquei, que é importante para o ramo, e o ramo tem que cada vez estar mais próximo, tanto a OCB, as unidades, quanto as unidades das federações e também dos cooperados, porque os cooperados são a nossa fortaleza. Os cooperados são aqueles que movem essa máquina, e todo dirigente e todo representante tem que conhecer a base e ter contato com a base, e quando for decidir qualquer coisa do ramo, consultar a base. Porque é a base que nos fortalece, é as cooperativas com seus cooperados que mantêm a nossa força, mantêm a nossa unidade. Estou terminando, porque eu já falei bastante, agora eu vou deixar o Alexandre, mas obrigada. E o presidente não se preocupa, se o habitacional vier para o ramo de trabalho, ele será tratado igualmente como todos os outros. Será bem-vindo nessa provocação que ele fez. Ótimo, obrigada, Margarete. Nós que agradecemos também a atenção e empenho de vocês. Vamos chamar, então, o presidente da Cooper Concórdia, o presidente Alexandre Dallagnese, também para compartilhar suas experiências conosco. Bom dia, estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Sim. Perfeito, bom dia a todos, saudação especial ao professor Virgílio, nosso mestre. Agradeço antecipadamente já o convite, né? Fiquei muito feliz, muito honrado em poder compartilhar um pouco da nossa experiência. E para isso eu tenho um documento norteador que eu gostaria de compartilhar com vocês, se possível aqui. Só um momento. Ok. Estão conseguindo visualizar meu documento? Sim, estamos. Sim. Então, só para contextualizar um pouquinho, a Cooperativa de Trabalho Educacional Cooper Concórdia, ela é sediada em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui um esboço da foto da nossa cooperativa, com sede em Santa Rosa, então, onde a Cooper Concórdia mantém hoje o Colégio Concórdia, foto em anexo, né? Mantém também o Aprendiz Cooperativo, que é uma das unidades de trabalho da Cooper Concórdia, e também o Capacita, que é o nosso programa de desenvolvimento profissional cooperativo. Dentro do Aprendiz também temos nosso aprendiz próprio, Aprendiz 10. Só faço essa pequena contextualização para poder todos conhecer um pouquinho mais de nossa cooperativa, sendo que em 2006, essa escola que está na foto em anexo, ela estava prestes a fechar as portas, e frente a uma intervenção, então, da COPEB, na pessoa do professor Valdir Feller, gostaria já de antemão de agradecer todas os frios e as madrugadas de viagem que fizeram a Santa Rosa
para nós podermos estar aqui hoje. Então, fica o nosso reconhecimento a todos os cooperados também da Copeb. Sendo assim, fomos criando as unidades de trabalho ao longo do tempo para fortalecer um pouquinho mais a fonte de entrada de recurso dentro da cooperativa e tirar um pouco a dependência da cooperativa tão somente da escola. Também como contextualização, gostaria de partilhar com vocês que em 2012, a partir da Lei 12.690, nos enquadramos então no ramo do trabalho, onde para nós marcou muito alguns pontos assim que eu identifiquei aqui, principalmente o seguro de acidente de trabalho, que é algo que a cooperativa não tinha, não trabalhava junto aos seus associados, que passou a trabalhar em função da legislação, e a Assembleia Geral Especial, que nos acendeu assim uma grande luz na questão de gestão e planejamento estratégico, onde nós, frente ao propósito da Assembleia Geral Especial, nós trabalhamos um pouquinho mais a gestão do que a gente vinha trabalhando até então, porque até o momento de 2012 a gente tinha muita preocupação em fazer com que o negócio Colégio Concórdia se fortalecesse, uma vez que a escola estava fechando. Então, frente à redefinição também dos ramos do cooperativismo, veio então a FETrabalho, né, onde nós nos associamos à FETrabalho, e acreditamos fielmente que dentro da FETrabalho nós precisamos urgente, né, formar câmaras temáticas para definir trabalhos setorizados dentro da FETrabalho. Nós da Educacional, nós temos demandas um tanto quanto diferentes dos outros ramos que compõem hoje o ramo trabalho e produção de bens e serviços. Então a gente entende que é de suma importância que a gente faça essa subdivisão de câmaras temáticas dentro da FETrabalho. Planejamento estratégico, que também acontece dentro da FETrabalho, é algo que fortalece a federação, fortalece também as cooperativas singulares que fazem parte da federação e que também nos deixa muito feliz de fazer parte desse time, né, dentro da FETrabalho, da diretoria. E também o meu foco principal pela nossa cooperativa, eu vejo que são os programas do sistema OCB-OCERGS. E aí eu detalho ele um pouquinho mais, no sentido de por que ter uma regularidade dentro da OCERGS. O que para a Cooper Concórdia está sendo muito importante até o momento? Primeiro é o apoio técnico e o apoio que é dado às cooperativas, que é de suma importância. É como se fosse um órgão que nos auxilia em todos os trabalhos que, ora, a gente precisa de um apoio técnico terceirizado. E aí nós poder contar com uma instituição que nos dá tudo isso é fantástico. Falando um pouquinho da Sescope e Escope, nós utilizamos, quanto Cooper Concórdia também, todas as potencialidades em treinamentos, graduação, pós-graduação. Nós temos hoje a nossa associada Grace, que está fazendo graduação junto à Unijuí, que é uma instituição conveniada ao SERGS. Nós estamos com o Thiago Moroni, que é o vice-presidente, fazendo pós-graduação também via Escope, né, virtual. Nós temos treinamentos que a gente faz no Capacita Cope, que é diferente do nosso Capacita aqui de Santa Rosa. Também é de muita valia, a gente já fez uma programação de todas essas formações. E nós temos daí os programas de profissionalização das cooperativas. E aqui eu gostaria de ressaltar assim, de forma bem incisiva, né? Por que o PAGC? Por que o PDGC? Por que eu preciso sair um pouco da minha regra de negócio, da minha cooperativa, para vir trabalhar um pouco na base da cooperativa? Porque se a base tiver falha, eu não vou conseguir ter um crescimento sustentável. E essa é a grande jogada. Nós hoje fizemos parte do PAGC, do PDGC e do GDA. E esses programas para nós têm trazido uma evolução, principalmente a nível pessoal, um crescimento da cooperativa na gestão estratégica. Nós realmente levamos muito a sério os 3 programas e digo mais, eu acho que o ramo do trabalho, Marga, você, Margarete, pode também falar um pouquinho mais ao final da minha apresentação, eu vejo que é a grande jogada do ramo trabalho e produção de bens e serviços. Às vezes as nossas cooperativas, elas são vistas de uma maneira assim, e que a nossa cooperativa não quer render tudo aquilo que poderia, e que o padrão do trabalho da cooperativa,
ele não é condizente com aquilo que a cooperativa quer contratar. Ou seja, falando de intercooperação, por muito tempo eu estudei, eu analisei, eu troquei ideias com muitas pessoas. Por que algumas cooperativas de grande porte, elas não contratam os nossos serviços se a intercooperação dos nossos princípios? E aqui eu toco o dedo numa ferida. Se nós pegarmos as cooperativas do ramo do trabalho e produção de bens e serviços e pegar todas elas e fazer um raio-x, quem tem PAGC? Quem tem PDGC? Quem tem o GDA? Quer dizer, quem fez o tema de casa? Qual das cooperativas estão enquadradas com 100% desses programas? Eu acho que a gente iria se assustar bastante, porque muitas cooperativas não ingressam, e aí eu quero fazer uma analogia, porque, rapidamente, uma analogia bem legal. Eu sou da área de TI como formação, e eu estou como presidente por mais 4 anos. Na informática, os processos evoluem muito rápido, as coisas evoluem, as tecnologias mudavam na minha época, quando eu comecei, em questão de 10 a 15 anos. Hoje mudam a cada 3, 4 anos. Muda uma tecnologia, ela entra e cai fora. Então, a analogia que eu faço com a informática é o seguinte: os profissionais que trabalhavam com TI, que eu pude ter a oportunidade de gerenciar, muitos profissionais resistiam a mudanças, resistiam a estudar tecnologias novas que entravam. E muitos profissionais, inclusive, diziam: olha, o Google é uma onda, o Google não vai se consolidar. O Google Chrome, que é um navegador, vai entrar e com a mesma velocidade da entrada vai cair fora. E justamente eles resistiam a essas mudanças e ficavam numa zona de conforto completamente interessante para eles, mas não para o desenvolvimento do trabalho deles. Acontecia que em 7, 8 anos, este profissional já estava completamente comprometido dentro daquele ecossistema de desenvolvimento. É a mesma coisa aqui. Se a pessoa, se a cooperativa, se as lideranças não estiver dentro desse ecossistema de gestão da cooperativa, de melhoria das bases da cooperativa, a cooperativa vai se comprometer logo ali na frente. Então, eu puxo muito a questão da regularidade junto ao OCB, ao SERGS, à FETrabalho, que se filiem a todas essas entidades, que procurem sim ficar em conformidade. Essa é a palavra-chave, porque a conformidade muitas vezes para as lideranças, ela acaba soando como: vão vir aqui, eu vou ter que trabalhar em dobro, vou ter que corrigir um monte de coisa. Bom, mas isso é positivo ou é negativo? Para a instituição, para a cooperativa é positivo? Vai dar mais trabalho para mim e isso é ruim? Talvez seja ruim, eu posso encarar assim. Vai dar mais trabalho para mim, eu queria estar em casa, olhando o jogo, olhando novela, mas vou ter que estar trabalhando. Mas pense o seguinte: uma base bem feita, ela vai sustentar um crescimento muito maior. Então, eu diria assim, como experiência, nós estamos inseridos nos 3 programas, estamos focados em fazer todas as devolutivas do PDGC, a gente está trabalhando mensalmente no nosso comitê estratégico, e isso faz com que a gente tenha, inclusive, uma segurança maior na nossa própria instituição cooperativa. Os cooperados passaram a ver a cooperativa com um olhar técnico mais profissionalizado, e isso nos trouxe uma respeitabilidade maior, inclusive por outras cooperativas de outros ramos. E aí eu chego lá no início da minha conversa. Intercooperação, ela é um princípio? Sim. Ela é possível? Sim. Só que nós, das cooperativas do ramo trabalho e produção de bens e serviços, nós temos que fazer o tema de casa. Senão fica impossível a gente fazer, inclusive, uma intercooperação, no meu ponto de vista. E abro também para colocações mais tarde, certo? Alguns desafios, e já finalizando um pouquinho a minha fala. Nós temos que assumir que precisamos melhorar. Começa por aí. Se a gente acha que a gente está com a cooperativa tudo em dia, tudo 100%, perfeito, que a gente só precisa trabalhar, eu diria que aí tem que abrir o olho. Porque se não tem mais nada para melhorar, bom, não tem mais como fazer a cooperativa crescer, então, deste ponto, a única questão e a única possibilidade é a descida, né? É decair. Então, sempre nós temos alguma coisa para melhorar. E nós temos que nos desafiar e sair da zona de conforto, definitivamente. Profissionalizar a gestão. Se nós não sabemos fazer alguma coisa, para isso existe o sistema. Para isso existe o SERGS, existe o SESCOP, existe a ESCOP,
Existe a OCB, que nos dá um amparo fantástico. E eu vou dizer mais, os programas que eu passei anteriormente, eles devem ter um custo extremamente elevado se a cooperativa tivesse que contratar isso fora, terceirizado. Olha só que benefício que nós temos de maneira gratuita. E ainda por cima, nós temos uma equipe de técnicos da Alcergs que ainda ficam sinalizando, ó, presidente, tem que mandar os balancetes lá no GDA para poder gerar 200 e poucos indicadores. Olha que maravilha isso! Completamente gratuito, gente. Isso só na Alcergs e na OCB que a gente encontra. Então, a gente tem que saber valorizar essas questões também. Um fato também bem importante para nós, identificar pessoas com potencial, né? Gestão de pessoas. A cooperativa que faz uma boa gestão de pessoas, ela consegue potencializar os profissionais e potencializar todas as pessoas que podem render mais dentro de uma organização. Fazendo reposicionamento de cargos, enfim, de várias formas. Ficar atentos ao mercado, muito importante, e aí eu puxo agora um pouquinho também da temática dessa manhã, e Rafa, me perdoa se eu extrapolar um pouquinho no tempo. Quando surgiu, então, a questão online, a nossa unidade de trabalho, o Colégio Concórdia, parou definitivamente as atividades presenciais. O Aprendiz Cooperativo parou as atividades presenciais. O Capacita, que é treinamentos para as cooperativas e outras empresas mercantis, parou por completo. O que sobrou dos 3 negócios da Cooper Concórdia? Nada, a não ser nos reinventar de alguma forma e poder propiciar com que nós não perdêssemos o elo com os nossos alunos. Então vamos por partes. Colégio Concórdia, em 2 semanas já estávamos com todo o aparato online, com todo o LMS, que é um AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, rodando com os alunos, todo o trabalho com os pais rodando, né, porque os pais também naquela desconfiança, o online vai funcionar ou não vai funcionar? Levamos 1 semana para poder fazer baixar a poeira daquelas desconfianças que os pais tinham, se ia funcionar ou não ia funcionar. O meu filho é muito pequeno, ele não vai ficar na frente do computador, eu não sei nada de informática, como é que eu vou auxiliar o meu filho em casa? Isso tudo foi possível pelo corpo técnico da escola, do Colégio Concórdia, que prontamente fez todo esse aparato e montou um ecossistema propício para fazer as aulas online. O Aprendiz Cooperativo rapidamente se reposicionou também a partir da coordenação do Thiago, onde os professores e os cooperados da Cooper Concórdia, de forma gratuita, logo se posicionaram em nós montarmos no Google Classroom um ambiente também virtual para não perder o contato com os alunos. E nós temos dentro do nosso quadro associativo profissionais também com mestrado na área de TEDx, que são tecnologias digitais, para poder ter metodologias digitais de ensino. De nada adianta o computador se nós ensinarmos a tabuada do mesmo jeito, como o exemplo das aulas que a professora deu, né? Se nós ficarmos na frente da tela, 2 vezes 2 é 4, a metodologia é a mesma de ensino, só que mudou a forma com que eles estão enxergando. Então, a metodologia também precisa melhorar. E é isso que nós também tínhamos praticamente embaixo do braço quando houve a pandemia e ocasionou, assim, de nos ajudar muito nessa retomada. Capacita, mesma forma. A Raquel Ieski, que é nossa gestora, ela também, prontamente, ela fez todo o processo de formação e incorporou todas essas tecnologias e metodologias para rapidamente retomar as formações online e gerou um bom resultado, um ótimo resultado, eu diria. Então, seria mais ou menos esses itens que eu gostaria de trabalhar, reforçando a nossa identidade de Somos Coop. Então, resumindo toda a obra, nós somos cooperativas, as nossas instituições, OCB, Alcergs, FETrabalho, estão dando todo o aparato, porém os números, os indicadores, as estatísticas mostram tudo. O nosso ramo precisa, sim, se qualificar. E isso é para ontem, nós já estamos atrasados no meu ponto de vista. Então, é para ontem que as cooperativas têm que se mexer e sair da zona de conforto e dizer, olha, temos um protagonismo, nós temos que assumir que nós temos que melhorar, que foi um dos itens que eu coloquei aí. Gente, desculpa se passei do tempo, quero deixar um abraço para todas as cooperativas educacionais também, coordenadas pelo professor Valdir Feller,
também é uma luta, né, professor Valdir, trazer essas 17 cooperativas educacionais para dentro desse processo, e nós, quanto cooperativa educacional e também parte do ramo do trabalho, temos muito orgulho em fazer parte de todos os programas da Alcergs, e eu faço um convite aqui, se o ramo do trabalho aderir 100% nos programas, 100%, não quero 95%, 100%, Margarete, seria tudo diferente. O olhar para nosso ramo seria diferente. Então, fica aqui minha provocação e eu também fico à disposição para poder auxiliar naquilo que o meu conhecimento alcança. A todas as cooperativas, certo? Grande abraço a todos aí, obrigado. Alexandre, Rafa, deixa eu só te parabéns, porque eu sabia que eu ia ia sentar no piano, dar a primeira nota e tu saberia dar o recado. Parabéns, fico muito feliz de tê-lo na direção da FETrabalho. E tu é alguém que está sempre me tirando da zona de conforto. Isso é a melhor coisa que eu encontrei, tá? Porque às vezes aquilo que tu disse, tu faz, e não vê resultado, tu tende a, às vezes, desanimar. Mas não, eu tenho companheiros e companheiras dentro do sistema, que estão dentro da FETrabalho, que me fazem cada vez mais repensar para fazer a diferença. Obrigada mesmo, eu sabia que tu ia dar um belo recado. Que legal. Obrigada, Alexandre, por compartilhar as experiências da Cooper Concórdia com a gente e que sirva de exemplo para muitas outras cooperativas nossas, né? Então, agora eu já vou chamar a gerente técnica e econômica do Sistema OCB, a Clara Máfia, que ela vai falar um pouquinho sobre os projetos de sustentabilidade das cooperativas do ramo, né, que estão sendo desenvolvidos no âmbito nacional. Clara, está contigo. Bom dia, obrigada, Rafaele. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Agradeço em nome do professor Virgílio, da Margarete, de todos que estão aqui conosco. É sempre um prazer e uma super oportunidade para a gente falar com as cooperativas, ter, né, esse momento de falar e de ouvir também, né? Aquilo que está acontecendo no Estado, entender os desafios e a gente também poder comentar um pouquinho do que estamos desenvolvendo aqui no Nacional. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu tenho uma breve apresentação também, e até eu acabei de ajustar minha apresentação, até é diferente daquilo que eu te mandei, Rafael, porque, deixa eu pegar aqui, porque eu achei tão legal essa fala do Alexandre com relação ao alinhamento conosco, com relação a dados, que eu até incluí aqui 2 telas. Tá aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Tá ótimo, vou colocar no modo apresentação, então. Bom, então eu vou iniciar falando do ramo, né, desse novo ramo. Muita gente comentou no início, a Margarete comentou, o professor Virgílio, não estou conseguindo só passar meus slides, pronto. E a ideia é falar um pouquinho sobre essa nova classificação de ramos do cooperativismo, né? Isso, a gente iniciou esse trabalho em 2018, olhando inclusive o que tinha lá fora, né? Cada país tem a sua divisão de ramos, tem o seu formato. Essa é uma divisão interna nossa do Sistema OCB, né? Não está relacionada à Lei Geral das Cooperativas, mas que é muito importante para a nossa atuação enquanto entidade de representação, para a atuação das unidades estaduais, para a atuação também do SESCOP. Então, lá em 2018, a gente iniciou um trabalho de replanejar ramos, né? De rediscutir esses ramos e entender aonde a gente poderia avançar e modernizar. A Margarete falou muito de uma pauta de modernização, eu vou comentar um pouco também no final, mas lá em 2018 a gente já pensava sobre isso quando a gente estava olhando para essa nossa classificação, que até então contava com os 13 ramos. Foi desenvolvido todo um grupo de trabalho, a gente realizou assim, diversas reuniões aí para que a gente pudesse levar, né, para as unidades e para a nossa assembleia um estudo técnico mesmo, né, que pudesse embasar então essa decisão e essa nova formatação com relação aos ramos. Então, no ano passado, em 2019, a gente aprovou, né, nas assembleias, a gente aprovou tanto em assembleia extraordinária quanto em assembleia ordinária essa nova classificação dos ramos. Eu sei que o professor Virgílio tinha até uma proposta um pouco mais ousada, né, professor, mas para esse momento, acho que foi o possível, né, da gente congregar em 7 ramos.
dos 13, a gente então basicamente reduziu a metade, né, o número de ramos que a gente tinha aqui, e alguns ramos com impacto bem significativo, como é o caso do ramo trabalho e produção de bens e serviços. Então, de alguma maneira, o ramo trabalho recepcionou diversos outros ramos e parcelas de outros ramos também, né? Então, recepcionou aí o próprio produção, mineral, uma parte do turismo lazer, uma parte do educacional, né, aquela voltada aos professores, cooperativas de professores, e também o especial. Então, virou um ramo guarda-chuva, um grande ramo que contempla aí uma grande diversidade também de segmentos e temáticas, mas que tem muitos pontos em comum. Então, não foi à toa, né, que houve essa proposta da reunião de todos esses grupos, né, a congregação de todos esses grupos e segmentos dentro do ramo trabalho, e a gente consegue enxergar assim que temos algumas temáticas, algumas inclusive que vão ser trabalhadas hoje, que são muito comuns a todos esses setores. Então, como estamos, né, com o ramo trabalho e produção de bens e serviços, com essa reorganização, ele passou a ser um dos nossos maiores ramos, né, em termos de número de cooperativas. E aí a gente tem agora uma definição, um padrão, isso era importante para a gente também, de que a gente tivesse uma definição normativa, né, textual, do que é cada um dos ramos, e a gente tem essa definição para o ramo trabalho. E aí vale destacar um ponto, né, muito específico, que muita gente tem dúvida. Este não é necessariamente o ramo da 12.690, tá, gente? A gente vai, inclusive, falar de 12.690 hoje, né? A Milena tem uma apresentação, mas esse não é o ramo da 12.690. Por quê? Porque a gente tem, sim, cooperativas que estão aqui dentro desse grande ramo, né? Trabalho e produção de bens e serviços, que não necessariamente estão enquadradas na 12.690. Isso depende de uma avaliação específica, né? Da atividade, da atuação de cada cooperativa. Assim como a gente também tem cooperativas que têm que se enquadrar na 12.690 e não estão aqui, por exemplo, cooperativas que estão classificadas no ramo saúde, né? Então, só para deixar isso muito claro, muita gente teve essa dúvida, poxa, mas todo mundo que está sendo incorporado nesse ramo necessariamente está na 12.690? Não, não está. Uma boa parte sim, né? Acho que é importante comentar, uma boa parcela dessas cooperativas deve atender e deve ter esse cuidado com relação à 12.690, porque está ali no rol daquelas cooperativas que estão, sim, inseridas na lei, mas nem todas. Então, acho que valia a pena fazer esse comentário. Cooperativas que estavam na roupagem do modelo cooperativo, mas no final das contas não eram cooperativas, né? Eram empresas que tinham uma pessoa que mandava e o resto que obedecia. Tá? A partir da constituição dessas falsas cooperativas, então veio uma enxurrada de decisões judiciais reconhecendo essa condição de fraude e declarando e reconhecendo essas relações de trabalho, né, empregatícias entre os cooperados, que na verdade eram empregados, tá? E essa situação piorava quando a gente envolvia uma contratação pública com a administração, porque a partir daí tinha então aquela tal da responsabilidade subsidiária da administração pública por esses encargos trabalhistas. Em paralelo, o que o Poder Executivo fez? Começou então a elaborar normativos e instrumentos que embarreirassem, né, o avanço desse modelo fraudulento. Eles precisavam embarreirar para que ele não pudesse mais avançar e trazer tanto prejuízo assim para o trabalhador e para a própria administração, que no final das contas estava pagando esses encargos trabalhistas também, tá? O que acontece é que ao construir essas barreiras normativas, ele acabou por atingir também as cooperativas que eram legítimas, eram verdadeiras cooperativas, que tinham na sua essência o cooperativismo, respeitam os princípios, né? Então, por essa razão, aquele grupo procurou, então, a unidade nacional e nos pediu para que a gente fizesse uma interface com o Poder Executivo ou com o Poder Legislativo para a gente, então, começar a produzir esse instrumento que seria regulamentador das cooperativas de trabalho. Na nossa visão, né, a gente entende que a partir do momento em que ela entrou em vigor, ela seria um divisor de águas dentro para as cooperativas, na medida em que, a partir dela, seria possível a gente separar legítimas cooperativas daquelas que seriam as fraudulentas. E por quê? Porque ele me disse o conceito de cooperativa de trabalho, ele me disse quais são as modalidades que hoje existem, me trouxe as características, disse como ela funciona, como ela se organiza, por que ela existe. Então, a partir disso, a gente acreditava, sim, que ela iria mudar esse contexto. O que hoje dificulta ela rodar 100% hoje
no Brasil, né? Ela já está o quê? 8 anos em vigor. A questão aqui é que a gente tem longos anos que foi construído todo um preconceito com relação ao modelo, tá? Com base em todas aquelas decisões judiciais lá para trás que eu comentei com vocês. Todas as situações que de fato aconteceram ao longo de muitos anos. Então, todo esse preconceito que foi instaurado, tá? Ele está muito enraizado ao modelo. Embora a gente tenha hoje uma legislação que entendemos ser muito completa, tá? E ela seria, então, inauguraria uma nova fase para as cooperativas, a gente precisa fazer essa desconstituição desse pensamento preconceituoso com o modelo. Esse processo, eu concordo que é lento, mas também tem um outro ponto que tornou ele um pouco mais lento ainda, na medida em que a gente teria, então, uma dificuldade de adesão pelos próprios cooperados à legislação, né? Com fundamento, por exemplo, na ideia de que trazer muitas regras para o modelo acabaria por dificultar, então, a ideia do empreendedorismo do negócio, né? E aqui é importante a gente colocar que o contexto inserido das cooperativas de trabalho, ele difere daquele contexto das cooperativas dos outros segmentos econômicos, que estão, então, ali dentro do guarda-chuva da 5764. Né? Ela tem todo um contexto diferente. E aí, por isso, veio essas regras que, na verdade, elas vieram, então, para trazer, basicamente, segurança jurídica. É segurança jurídica para quem contrata, para quem é contratado e para a própria cooperativa na condição de pessoa jurídica também. Tá? Então, a ideia era trazer segurança. Para trazer segurança, eu preciso de balizas, eu preciso de regras. Isso parece engessar o modelo, mas, na verdade, o nosso entendimento é que, quando eu trago regulamentação, eu torno mais segura a contratação. Eu consigo convencer quem está no outro lado que, se eu contratar essa cooperativa, não vai ser uma fraude. É diferente o contexto delas. Rafael ou Leonardo, pode passar, por favor? Bom, então, feito esse contexto, eu queria, então, já entrar dentro da nossa apresentação, dizendo aqui qual seria a aplicabilidade hoje dessa legislação, né, depois de 8 anos que ela entrou em vigor. Para falar sobre ela, eu vou destacar aqui as 10 inovações que eu entendo que são as principais dessa legislação, e, na sequência, eu vou destacar apenas 3 delas, considerando o nosso tempo aqui, tá bom? A primeira, como eu falei, essa lei trouxe o conceito de cooperativas de trabalho, apresentou 2 modalidades que existem hoje, que é a de produção e de serviços. Ela inaugurou, então, aqui uma nova regra para um número mínimo de cooperados. Na nossa legislação geral, nós temos um mínimo de 20, aqui a gente tem 7. Então, ela permite que um grupo menor ainda tenha a capacidade de ingressar no mercado de trabalho, eles tenham essa oportunidade, tá? Os direitos sociais, eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele, então eu vou passar mais rápido aqui. A observância das normas de segurança e saúde do trabalho, saúde e segurança do trabalho, na verdade. Aqui é importante a gente colocar que a observância dessas normas, elas não se restringem aos empregados que estão no regime da CLT. Aqui, essas normas, elas são para todos os trabalhadores, independentemente da relação de trabalho que ele formalizar. Foi muito importante a gente frisar isso aqui dentro da nossa legislação, porque muitas pessoas podem partir da ideia de que é porque eu sou sócio. Eu não precisa falar para mim sobre segurança, precisa sim, porque antes de sócio, você é um trabalhador, e o trabalhador tem que estar, independentemente da relação de trabalho, protegido. Ele inaugurou, então, aqui uma nova modalidade de Assembleia Geral. A gente está falando dessa Assembleia Especial, e esse aqui é o único modelo de negócio do cooperativismo que tem uma Assembleia especialmente só para ele, específica desse modelo. Ela trouxe uma autorização expressa para participação em contratações cooperativas, ou contratações públicas, perdão. Aqui, na minha visão, é chover no molhado, mas foi muito importante isso estar escrito nessa lei, embora a gente tenha uma previsão na Constituição, a gente tem a previsão em outras legislações, por exemplo, a 8666, que trata das contratações públicas, foi muito importante a gente trazer aqui expressamente. Por quê? Porque aqui está dizendo, cooperativa somente não será contratada quando o objeto social dela não coincidir com o objeto social do edital. É apenas nessa hipótese. Tirando essa hipótese, a cooperativa tem sim o direito de participar das contratações públicas, tá? Ela inovou trazendo essa figura desse coordenador, é uma figura que não existia antes, e ela é muito importante, eu vou falar sobre ele lá na frente.
trouxe aqui uma vedação expressa à intermediação ilícita de mão de obra, faltou a palavra ilícita, peço perdão aqui. Isso aqui para nós vai ser muito importante, porque na medida em que eu tenho uma vedação expressa à intermediação de mão de obra ilícita, automaticamente, quando há, eu já tenho uma aplicação de penalidades, e essa foi a última inovação que ela trouxe para nós. Aplicação de penalidades quando não é observada a nossa legislação. Pode passar, por favor. Sobre os direitos mínimos, aí eu vou pedir para você clicar em todos, para eles todos aparecerem. Aqui os direitos sociais, a legislação trouxe direitos, são 7, e eles são mínimos, por quê? Ela permitiu, então, que os cooperados pudessem deliberar sobre outros. Pode clicar mais, que são mais, por favor. Isso. Como, por exemplo, licença maternidade, ou uma bonificação natalina, que a gente chama no CLT do 13º salário, né? E por isso que eles são chamados de mínimos. Aqui é muito importante a gente colocar que não houve, pessoal, uma seletização desses direitos. Por que seletização? Porque quando você olha para eles, eles são muito parecidos com o que está escrito na CLT. Mas, na verdade, a gente não olhou na CLT e pensou alguns e jogou na 12.690. O que a gente fez foi se inspirar e olhar para a Constituição Federal, especificamente no seu artigo 7º, em que ele traz os direitos dos trabalhadores. A partir desse artigo, a gente espelhou aqui dentro da 12.690 o que minimamente um trabalhador tem que ter, independentemente do contrato em que ele esteja inserido, tá? O que nós fizemos aqui? Uma adaptação, é claro, dessas nomenclaturas, desses termos, para moldar ao nosso universo cooperativo. Então, o cooperado, ele não tem férias, ele tem repouso. O cooperado não tem salário, ele tem retirada, produção, remuneração. Então, são palavras que a gente tem que substituir para adequar o nosso universo. Pode passar, por favor. Os direitos sociais, então, aqui na prática, né, já que o nosso tema aqui é a aplicabilidade do 12, eu queria trazer como exemplo aqui uma aplicabilidade dos direitos sociais, uma legislação super recente, agora de 2020, ela é distrital, então ela é aqui do DF, tá bom? Ela estabeleceu as retiradas mínimas para cooperativas de trabalho que prestam serviço de home care no DF. E como é que ele fez isso? Aqui no DF a gente tinha uma dificuldade bem grande com as cooperativas de home care. Eles olharam para a Lei 12.690 e falaram assim, ó, as cooperativas de trabalho que prestam serviço de home care devem observar a 12.690 especificamente para a retirada mensal mínima desses profissionais, desde que, podendo ser não pode ser inferior ao piso da categoria, e se não tiver o piso da categoria, não inferior ao salário mínimo. Aqui vejo vocês, então, que essa lei 12.690 inspirou então, a sanção de uma outra lei distrital específica para o segmento do trabalho, para atender uma necessidade dessas cooperativas que estavam enfrentando aqui no DF. Então, na prática, a gente consegue observar que esses direitos sociais, eles não só devem ser aplicados e respeitados pelas cooperativas, como eles estão servindo de inspiração para a gente criar outras legislações mais específicas. Pode passar. A figura do coordenador, eu pulei especificamente falar sobre ela ali no início, mas ela é essencial e ela é fundamental hoje quando a gente fala quando fala sobre contratação pública, porque o coordenador, ele é a figura que vai intermediar, ele vai fazer a ponte entre o tomador do serviço e o cooperado. Na medida em que o tomador do serviço, tecnicamente, diz para o coordenador como ele quer que o serviço seja executado, ele não está fazendo uma ingerência sobre o cooperado, porque não há aqui uma ordem direta. É importante a gente estabelecer que uma subordinação jurídica é diferente de uma subordinação técnica. A subordinação técnica é essa, eu contratei, eu vou dizer como eu quero que seja executado. A jurídica é eu dar ordem direto para essa pessoa, né? O coordenador veio para quebrar justamente essa ligação direta. E aí aqui não há o que se falar, quando eu tenho um coordenador, de uma subordinação, tá? Essa figura foi muito importante. E aí, na prática, como é que a gente consegue enxergar isso aqui na vida das cooperativas? Eu trouxe especificamente esse parecer do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ele também é de 2020, que foi um pouquinho antes da pandemia começar, acho que uma semana antes. A gente até publicou essa notícia. Ele estava analisando uma denúncia que estava falando sobre uma participação de uma cooperativa, então, num processo licitatório. E ele falou que, olha, o próprio Ministério Público falou assim, é ilegal qualquer cláusula que vede a cooperativa.
tá? E aí ele ainda determinou que o município de Porto Alegre adaptasse todos os seus editais para que ele se amoldasse ao que a 12.690 traz, especificamente trazendo a obrigatoriedade da figura do coordenador. Tá vendo aqui a importância dessa figura, porque ele conseguiu compreender a essência da lei, de que ele rompe com esse elo da subordinação jurídica. Pode passar. Aqui também tem a ver, o outro tema que é bem importante, é a questão da participação em contratações públicas. Esse aqui é um dos temas mais importantes para nós aqui dentro especificamente das cooperativas que estão ali dentro da 12.690, porque a gente ainda enfrenta muita dificuldade, muita entrave dentro da administração pública, que é o nosso principal cliente. Aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça do próprio Rio Grande do Sul, ela é super recente, ela é de julho desse ano, e ela trabalha as duas coisas, tanto a contratação pública quanto a figura do coordenador. Vou pedir, eu sei que é muita palavra, e eu grifei só em azul, que seria importante para a gente analisar juntos aqui. Ele fala aqui, ó, a Lei 12.690 instituiu a figura do coordenador eleito pelos sócios. E aí, então, ele diz que a função dele é expor as condições do trabalho e aí ele vai receber uma retribuição pecuniária. Por isso, desde a inovação à vida com a Lei 12.690, está superado qualquer entendimento anterior em que não pode participar a cooperativa de trabalho em licitação, cabendo exigir a figura do coordenador. Você tem que exigir o coordenador e permitir a participação da cooperativa em licitação, porque ele é a chave para não ter intermediação, a intermediação ilícita na mão de obra. Pode passar. Essa outra decisão, e aí eu vou até pedir licença para a Margarete aqui, é do TRT da 4ª Região, e ela envolve a própria Cotravipa. E ela é muito legal, porque essa decisão aqui, ela fala exatamente sobre a questão da contratação pública. Fala, eu acho que eu não cheguei a destaquei já. Após a edição da referida lei, que é a Lei 12.690, é permitida a participação de cooperativas em licitação por expressa disposição legal. Ainda faltou aqui a constitucional. Ou seja, nenhum instrumento que venha a ser executado, que venha a ser elaborado pelo Poder Executivo, não é superior a essa autorização legal. Então, eu não posso, de forma genérica, impedir que qualquer cooperativa participe. A única exceção é quando o objeto dela não coincide com o objeto a ser contratado. É a única. E é por motivos óbvios, né? Então, aqui, o que eu queria que vocês observassem? Que, na prática, a gente consegue enxergar que o próprio poder, que o próprio Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, o próprio Poder Judiciário hoje tem olhado para a legislação, tem aplicado ela na vida prática das cooperativas, mas o que a gente tem verificado de 2012 até hoje, ao longo desses 8 anos, é uma mudança gradual, é uma mudança ainda tímida desse pensamento, tá bom? Dos poderes como um todo. E o que a gente observa nessa mudança é que ela é gradual porque existe um histórico bem grande de muitos anos para trás, tá? Que ficou, e ela se torna um pouco mais lenta porque a gente ainda tem uma resistência do modelo dos próprios cooperados ali nessa adesão. Mas eu penso que aqui o cenário é favorável, é positivo, considerando que eu já consigo enxergar decisões robustas, com muitos argumentos, e muitas decisões de uma maneira crescente, sempre favoráveis olha, você quer atuar de forma correta, com segurança jurídica, aplique a 12.690. Utilize ela com a base. Então, isso para nós é muito bom, tá? Então, assim, de uma forma geral, essas são, eu queria, né, pelo tempo que eu tenho aqui, de forma bem rápida, trazer a aplicabilidade dela, pelo menos nesses 3 pontos que eu entendo que são muito importantes para o cooperativismo de trabalho. Passa para mim mais um, por favor. E aí eu estou finalizando, esse é o meu último slide. A regulamentação da Lei 12.690, ela é necessária, tá? Por que ela é necessária? Porque existem termos na legislação que são muito importantes que a gente traga uma baliza, uma definição do que ele serve para a gente, então, fazer uma interpretação correta dessa lei, tá? Então, existem palavras ali que, por exemplo, numa das decisões para trás que eu mostrei para vocês, ele diz: o coordenador é um órgão.
Isso foi uma decisão do Poder Judiciário. A gente sabe que o coordenador não é exatamente o órgão, é uma atividade, é a atividade da coordenação. Esses pequenos descuidos com a terminologia, eles seriam ali superados na medida em que a gente traz a regulamentação. Mas, de toda forma, ele não comprometeu ali, no final das contas, a mensagem final daquele magistrado. Tem que ter, essa figura é essencial para que você consiga fazer um desenvolvimento dessa atividade sem infringir a legislação. No final das contas, ela não trouxe um entrave, mas a gente entende que é importante essa regulamentação. De lá para cá, a gente teve vários percalços no meio desse caminho, né? Mudança de governo, ambiente político desfavorável. Então, de toda forma, a gente continua atuando ativamente junto à Casa Civil todos os anos, para a gente garantir que tem essa regulamentação pelo Poder Executivo, né? E aí, então, garantir igualmente essa correta aplicação da legislação pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pela própria administração pública. Tá bom, pessoal? Eu acho que esse é o meu último slide. Eu encerro por aqui e estou à disposição no final para esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Obrigada, Helena. Fabiola, está na área. Vamos, então, ouvir agora a Fabiola, que é gerente de Relações Institucionais lá da OCB. Por favor, Fabiola. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Vamos lá. Então, agradeço aí o convite da OCERGS, do presidente Virgílio, da Rafaele e da Margarete. A Margarete que acompanha bem o nosso trabalho aqui, Margarete, sabe dos nossos desafios. Mas, então, eu queria falar um pouquinho aqui para você, conforme foi solicitado, um pouco sobre o cooperativismo nos 3 poderes, né? O nosso papel de representação institucional. Mas, eu sei que a gente é curto, mas eu queria também trazer algumas questões extras aqui de alguns produtos e serviços que o sistema OCB faz para as cooperativas, entrega para vocês, cooperativas, e aí tanto a unidade nacional quanto as unidades estaduais, né? O sistema OCB como um todo, que a gente gostaria que vocês acessassem cada vez mais. Primeiro, pessoal, pandemia, né? A gente sabe que mudou aí a vida de todo mundo, afetou todo mundo. E no sistema OCB não foi diferente. A gente entrou aí em trabalho remoto lá para o dia 20 de março, se eu não me engano. Desde então, a gente alterou, a gente está com a gente teve muita flexibilidade, adaptação e rapidez, agilidade em fazer essas adaptações que precisavam ser feitas. Então, rapidamente, a gente colocou no ar uma página especial sobre a Covid-19, a gente começou a fazer disparo de notícias por WhatsApp, o que antes a gente focava mais em e-mail, ofícios, notícias, a gente passou a fazer isso mais em tempo real por WhatsApp. A gente começou as nossas lives e discussões e eventuais, né? E junto com as unidades estaduais aí, tentando que o máximo de informação chegasse para vocês. Naqueles primeiros dias, foi uma correria de muitos temas para serem tratados em âmbito do Legislativo e do Executivo para todos os tipos de cooperativas, né, todos os ramos, e a gente precisava dar essas atualizações para vocês muito rápido. E a gente também começou a fazer, então, semanalmente, alguns boletins sobre como está o cenário econômico, né? Como está o cenário político, o que as cooperativas podem esperar desse novo momento. Então, se vocês não conhecem, a gente publica no nosso site, nas nossas redes sociais, e a gente manda por WhatsApp, são análises políticas, econômicas, bem breves, tá, pessoal? Para vocês fazer o resumo da semana, sabe? Do que aconteceu no Brasil e no mundo e o que tem de impacto para as cooperativas. Então, podem conhecer. E aí, aproveitando que a reforma tributária ganhou mais força de julho, né? Agora está... mas de julho até agora tinha ganhado muito força o tema da reforma tributária. A gente também trouxe um boletim só sobre a reforma tributária. Então, de novo, se vocês não condições de ficar olhando tudo que está acontecendo, né, entendendo o que está sendo falado, o que não está sendo falado, e principalmente qual é o impacto para as cooperativas. Então, não se preocupem em ler nosso boletim, que vocês rapidamente vão ter essas informações. Para vocês terem uma ideia do que foi, em termos de representação institucional, essa questão da pandemia, a gente teve 82 novos pleitos que as cooperativas nos enviaram sobre a pandemia.
A gente teve no Poder Legislativo, agora estão tramitando, para vocês terem uma ideia, o presidente da República fez 84 medidas provisórias, assim, só nesse para a gente, assim, uma loucura, porque toda medida provisória a gente precisa ver se tem algo que nos impacta, se tem uma oportunidade para colocar alguma emenda, né, que pode ser positiva para as cooperativas. Depois tem o relatório que vem, que pode mudar todo o texto da medida provisória que a gente tem que avaliar. O momento da votação, isso tudo acontece muito rapidamente, né? Tem vezes que a votação é às 10 horas da noite e a gente precisa ver o relatório que não foi liberado antes. Então, um número de medidas provisórias muito grande. E os nossos 513 deputados e 81 senadores são bem criativos, como vocês sabem, e foram apresentados 2.000 projetos só sobre a Covid-19. E desses, 1.200 com impacto para o cooperativismo. Então, a gente praticamente dobrou o número de projetos de lei que a OCB acompanha no Congresso Nacional por conta da pandemia, para vocês terem uma ideia. E o Poder Executivo também aí fazendo diversos normativos que a gente está acompanhando. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, vocês podem acompanhar no nosso site, nas nossas redes sociais e na nossa agenda institucional do cooperativismo digital. E a gente não ficou parado do lado comercial também, do lado da inovação, para ajudar as cooperativas a passarem por esse momento, né, um pouco melhor. Então, a gente tem aí um site novo para intercooperação de produtos e serviços, um site para inovação que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então, aqui passando, representação política. Quais são os principais temas aí que afetam o ramo trabalho, produção de bens e serviços que a gente está acompanhando esse ano? Então, a gente teve a questão das AGOs virtuais, né? O pessoal, de vez em quando, eu sei que o trabalho que a OCB faz não é muito bem compreendido na ponta. Então, as pessoas acham que as coisas acontecem assim do nada. Então, como que a gente teve a permissão para ampliar o prazo de realização das nossas assembleias, né, por conta de não poder fazer aglomerações e tudo mais? Como que a gente passou a poder, a nossa 5764, a Lei Geral das Cooperativas, que não permitia assembleias online, assembleias digitais e virtuais, como que do nada isso passou a ser permitido? Porque a gente fez um trabalho muito forte, assim que começou a pandemia, em março, com o Poder Executivo, com o apoio da nossa frente parlamentar, para pedir para o presidente da República que editasse uma medida provisória sobre essa questão do prazo das assembleias gerais das cooperativas. Porque se a gente tivesse que apresentar um projeto de lei até ele ser votado, poderia ter uma demora muito grande e o Poder Executivo, né, o presidente poderia já emitir uma medida provisória e no mesmo dia passaria a valer esse novo prazo para a realização das assembleias. E foi isso que a gente fez. Então, foi dado um primeiro prazo e durante a tramitação da medida provisória a gente viu que esse prazo não seria suficiente. Então, a gente teve que ampliar esse prazo, e aí discutimos muito com o relator. A nossa equipe, parte da nossa equipe de relações institucionais está aqui comigo, a Jéssica e a Renata. A Jéssica estava na reunião que a gente fez com o relator dessa medida provisória. O relator simplesmente queria tirar algumas coisas dali de dentro. Ele queria tirar a permissão das cooperativas poderem fazer as suas assembleias virtuais para sempre, né? Essa possibilidade, porque ele achava que isso não poderia vir por uma medida provisória, teria que vir por outro formato. A gente falou, puxa, deputado, mas é uma oportunidade no meio dessa confusão toda da gente tirar alguma coisa de bom, né? A gente conseguir fazer essa mudança na legislação que há tanto tempo a gente pede. O cooperativismo de plataforma, que tem crescido cada vez mais em todo o mundo, ele precisa dessa possibilidade de assembleias virtuais. Então, a gente teve que fazer aí um trabalho de sensibilização muito grande com o deputado, tanto para ampliar o prazo agora para setembro, quanto para deixar essa permissão na legislação, na lei 5764. Então, foi uma das nossas atividades bem fortes aí no primeiro semestre. Vocês estão acompanhando, né, os programas de crédito do governo federal, Pronamp e PEAC, e a gente teve que fazer 2 trabalhos aí, tanto que as cooperativas de crédito pudessem operacionalizar essas linhas de crédito, porque estava permitindo somente os bancos, né, os bancos comerciais, quanto as nossas cooperativas poderem acessar essas linhas de crédito. Muitas vezes o pessoal foca em micro e pequenas empresas, e a gente sempre fala micro e pequenos negócios, para incluir também as cooperativas que estão na mesma faixa, né, ali dos pequenos negócios, para terem acesso a essas linhas de crédito. A gente teve o apoio aí dos parlamentares para alterar as medidas provisórias que tratavam sobre esses assuntos. A reforma tributária, eu vou falar um pouquinho mais em detalhe nos próximos slides, que é um tema que a gente está se dedicando muito, porque a gente sabe que o ato cooperativo, e aqui no ramo trabalho principalmente, né,
é uma questão de salvar ou destruir todas as cooperativas, né? Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande aí na questão da reforma tributária. A gente atuou muito com o Poder Executivo nesses dois temas de medidas tributárias, né? De novos prazos e renovação de documentos. Então, assim, questão de pagamento de dívidas, de impostos, de taxa, o que poderia ser adiado, o que poderia ser renovado automaticamente. Algumas coisas a gente teve sucesso, outras não. E essa listagem de tudo vocês encontram nesse nosso informativo semanal das medidas tributárias que a gente aprova, que a gente conseguiu mapear e discutir com o Poder Executivo, tá, pessoal? Para quem tiver interesse. E, por último, a questão da súmula TCU 281, que não tem a ver só com a pandemia, obviamente, né? Mas que durante esse ano a gente tem discutido muito isso. A gente fez aí o nosso evento, o ciclo de debates do ramo trabalho, discutiu muito esse assunto, porque a gente sabe que, apesar de ter duas leis federais tratando sobre a participação de cooperativas em licitações, a gente sabe que isso não é, lá na ponta, isso muitas vezes não é respeitado, e muito por conta dessa súmula que a gente está tentando, de várias formas e com várias estratégias diferentes, fazer essa reversão. Então, aqui são os temas que a gente mais tratou esse ano, mas é claro que tem muitos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, temas no Poder Executivo que tem impacto para o ramo trabalho, e que a gente faz esse monitoramento. Então, assim, acho que a minha fala principal para vocês é dizer assim, a gente está atento. Esse é o nosso trabalho. 24 horas, 7 dias na semana, a gente saber o que está sendo discutido no Poder Legislativo, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, que pode impactar as nossas cooperativas, e a gente poder ir lá, em nome dessas mais de 6 mil cooperativas brasileiras, falar para os nossos políticos, para os nossos agentes públicos, olha, o cooperativismo precisa disso e não daquilo. E aí, por isso que a Clara falou dos números, né? Porque é tão importante a gente ter números, a gente ter dados, porque senão a gente chega lá com um discurso vazio. A gente precisa mostrar para eles o que está sendo impactado, quantas pessoas, quantos negócios estão sendo impactados por essas legislações que eles fazem. A gente não gosta muito de política, né, no Brasil. Aqui eu, a Jéssica e a Renata, que estamos aqui, a gente é exceção, somos cientistas políticos, então a gente vive trabalhando com política, mas assim, não adianta a gente tentar se esconder da política, né? A gente tem que entrar cada vez mais na política para mudar, para fazer acontecer, e esse é o nosso trabalho, atuar com parlamentares que acreditam no cooperativismo e na cooperação como forma de mudar o Brasil, de mudar os nossos municípios, de mudar os nossos estados e fazer legislações e políticas públicas que estejam adaptadas a isso. Nem sempre a gente consegue o que a gente quer, isso é fato, a gente está aí com a regulamentação da Lei 12.690 para aprovar, que a gente tem muitas dificuldades, que tem temas que passam 10 anos em tramitação até a gente conseguir um consenso, mas a gente está aqui o tempo inteiro, água mole em pedra dura, né? A gente está aqui sem parar falando de cooperativismo para conseguir esses objetivos, e muito pautado aí pela coordenação do ramo, né? Do ramo trabalho, pelo Conselho Consultivo, que traz as prioridades para a gente. Da reforma tributária, pessoal, a gente só quer tranquilizar vocês de que esse tema também é prioridade para a gente. Não começou em 2020 a nossa atuação. A gente está aí, ano passado, principalmente com muitas ações sobre a reforma tributária, e esse ano também, para quem não assistiu, até, Jéssica ou Renata, se vocês puderem colocar aí no chat o link da live do Ramo Trabalho, que a gente teve uma live geral sobre os temas da reforma, o que está sendo discutido, participou o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo, e a gente depois teve um debate só do ramo trabalho. Quais os impactos para o ramo trabalho? O presidente Virgílio participou de todos os ciclos com a gente, acompanhou tudo, a Margarete estava aí como participante também do dia do ramo trabalho. Vale a pena vocês assistirem para conhecer os impactos da reforma, e se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica sobre o tema. Mas, além disso, não vou nem detalhar isso aqui muito para vocês, são várias propostas que estão tramitando ao mesmo tempo, e a gente está atuando em todas elas, sempre com o foco do ato cooperativo, né? Então, a gente tem um grupo de trabalho para poder discutir, envolve especialistas de todos os ramos. O Elbio participou aí com a gente em várias dessas discussões. A gente tem uma consultoria que está planilhando os impactos. A Receita Federal só fala com a gente em base em planilha,
qual o impacto, como que está realmente afetando, porque o que a gente diz que não vai funcionar, não funciona mesmo, a gente precisa mostrar isso para eles em dados, em números. E aí por isso que a gente faz essas planilhas. E a gente está aí com as nossas emendas já sendo discutidas em todos esses projetos. E sempre com foco em defender o ato cooperativo, ou seja, redirecionar a tributação, ou seja, a gente dizer, não é que as cooperativas não querem pagar imposto, a gente é muito acusado disso, tá, pessoal? As cooperativas só querem benefícios, as cooperativas não querem pagar imposto, por isso que tem que criar cooperativa. A gente sabe que a gente já sofreu muito com essa pecha, né? O ramo trabalho principalmente com as Copergatos e tudo mais, o pessoal achando que criar uma cooperativa é uma forma de você não pagar imposto. Isso não é verdade. A gente só tenta cada vez mais deixar mais claro para todo mundo que é onde incide esse imposto, né? É na pessoa jurídica ou é na pessoa física? A gente tem que deixar isso muito claro, é onde se fixa a riqueza. Então, a gente fala muito sobre isso, a gente tem sensibilizado e educado, digamos assim, os parlamentares muito sobre esse assunto, que não é fácil, é complexo, como todos nós do cooperativismo sabemos, e a gente precisa aí sensibilizar os 50 parlamentares que são integrantes da comissão mista sobre a importância do ato cooperativo ser respeitado nessa reforma tributária. Esse tem sido o nosso foco principal. A gente tem feito aí uma mobilização, as unidades estaduais se mobilizaram muito nas últimas semanas para falar com esses parlamentares junto com a gente, e isso tem feito a diferença. A gente vê que cada vez mais parlamentares sabem sobre o assunto. A reforma ficou um pouco adiada, digamos assim, por conta das eleições, não conseguiram chegar a um acordo antes das eleições municipais, e o tema vai ser trabalhado agora, pós esse momento lá para dezembro. Mas a gente ficou muito contente de ter conseguido fazer essa mobilização e ter chegado no momento certo, né? Nenhum parlamentar vai poder dizer, olha, não sei de ato cooperativo, não vai poder votar assim na correria e dizer que a gente chegou de última hora. A gente está realmente fazendo aí um trabalho bem detalhado de conseguir mostrar para eles a importância mesmo do ato cooperativo na reforma. E aqui eu queria trazer para vocês, se a gente está falando de tudo isso, né, de política, de a gente ter agentes públicos e a gente ter parlamentares, representantes que conhecem o nosso setor, que conhecem o nosso movimento cooperativista e querem trabalhar com a gente precisa disso, porque a OCB pode fazer tudo o que ela quiser, assim, pode ter uma equipe de 100 pessoas, pode ter todos os dados do mundo, mas no final das contas, não é a Fabíola que assina uma lei, não é a Fabíola que vota no plenário. A gente precisa desses representantes que conheçam, que concordem com a gente votando. Então, isso é um tema que as cooperativas muitas vezes não gostam quando a gente fala, porque neutralidade política, a gente tem que ter cuidado, a política brasileira não é uma coisa legal, e a gente não tem que se envolver com isso. A gente não está falando aqui, pessoal, de política partidária, a gente não está falando de vocês escolherem um lado, se é esquerda, se é direita, se é centro, não é isso que importa. O que importa se você acredita na cooperação e no cooperativismo como forma de desenvolver a sua sociedade, a sua comunidade, então, por favor, elejam pessoas que também acreditam nisso. É só isso. Se você entende que a sua cooperativa é importante para a sua região, então vote em parlamentares, em candidatos que também acreditam nisso, em prefeitos e vereadores que também acreditam nisso. E a gente tem aí toda uma campanha que vocês podem usar na cooperativa de vocês, porque ela não tem nada de partido, nada de nenhum viés político partidário, mas para falar sobre isso, que é a consciência, né? É o voto consciente, é a educação política que muitas vezes falta na nossa educação básica, né? Então, a gente poder trabalhar isso com as nossas cooperativas para falar. Se você acredita no cooperativismo para desenvolver essa sociedade, vote também em quem acredita. Então, a gente tem diversos materiais para redes sociais, para WhatsApp, para vídeos. Então, eu não sei se... Vamos ver se vai funcionar, Rafael. Você só me confirma se o som está saindo aí para vocês, um videozinho de 40 segundos. Opa. Tá saindo? Sem áudio, por enquanto. Tá sem áudio? Ah, então deixa. Mas tá no nosso Instagram, tá no nosso YouTube, para vocês verem o nosso vídeo das eleições, que é bem direto, falando para os cooperados sobre como fazer uma
uma eleição bacana, né? Para fazer uma votação. E aqui esse slide, essa parte do vídeo é bem interessante. Na hora de votar, tenha certeza que seu candidato defende os ideais do cooperativismo, cooperação, desenvolvimento local e transparência. Então, assim, para a gente ter um cuidado um pouco maior na hora da gente fazer esse momento tão importante das eleições. Então, pessoal, sobre representação política, era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está por aqui, eu, a Jéssica e a Renata. E eu queria rapidamente só falar de outros produtos que a gente tem no nosso site para vocês conhecerem, entrarem, dar um gostinho para quem não conhece, tá? A gente tem um sistema de mapeamento de editais de compras públicas. O governo federal continua sendo o nosso maior cliente no Brasil, né? O maior comprador do Brasil. E vocês, cooperativas, que querem participar, que já participam de editais de compras públicas, não se esqueçam que a gente tem aí uma forma de mapear isso, todos os editais municipais, estaduais e federais, gratuitamente. Você faz a inscrição, isso para as nossas cooperativas ativas e regulares, faz a inscrição, diz qual a sua região, qual o produto, e você vai receber isso automaticamente por e-mail. A gente já tem uma cooperativa, a primeira cooperativa que fechou negócio por um mapeamento desse site, foi uma cooperativa de trabalho de Pernambuco, que falou para a gente, mandou um vídeo, que a gente ficou emocionado lá, e mandaram um vídeo agradecendo que eles conseguiram um negócio novo, né, um novo mercado a partir desse edital que foi mapeado pela ferramenta. Então, não deixe de entrar no nosso site e conhecer. A gente também, agora, durante a pandemia, lançou um site para intercooperação, né? Então, cooperativas comprando de cooperativas. Então, vocês podem cadastrar o seu serviço lá dentro, seus produtos, para outras cooperativas conhecerem e vocês fazerem negócios a partir disso. E é muito legal, porque são produtos muito diferentes que tem lá dentro. A gente descobriu cooperativas de músicos que fazem jingle para propagandas. A gente descobriu aí cooperativas que fazem contabilidade e auditoria para outras cooperativas. Então, assim, colocar os seus produtos e serviços e a gente colocar em prática a intercooperação de negócios. Esse é o nosso objetivo. E essa é a versão 1 do sistema. Agora, em janeiro, entre janeiro e fevereiro, a gente vai lançar a versão 2, que é bem mais completa e que vocês vão conseguir fazer negócios, inclusive, dentro da plataforma. Então, a gente realmente tem uma grande plataforma de negócios cooperativistas, que foi uma solicitação de vocês para a gente, para as nossas unidades estaduais e para o sistema OCB todo, durante o Congresso Brasileiro do Cooperativismo, né? Aqui é só como funciona o sistema, bem tranquilo. A gente está com agora quase 250 cooperativas participando. O ramo trabalho, o terceiro ramo aí com maior participação na plataforma, que é super fácil de utilizar. E aí, pessoal, a gente também está trabalhando com o tema de inovação. Veio uma solicitação do CBC e a pandemia reforçou isso, né? A importância da gente tratar e da gente estimular a inovação. A gente começou com uma série de e-books de como inovar na crise. E aí a gente não está falando de inovação, é um e-book, né? É um livro online, mas não é texto, assim, só, é mão na massa, sabe? Como você vender pela internet, te dá dicas de como fazer isso pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quem é de cooperativas educacionais fala de plataformas, de como dar aulas online, como criar essas aulas online. Então, a gente lançou isso em abril e maio, mas tem muito conteúdo bacana aí para vocês conhecerem. Tudo isso no nosso site inovacop, inova.cop.br, que tem cursos online de inovação, tem cases de cooperativas inovando no Brasil e no mundo, de cooperativismo de plataforma que tem tudo a ver com o ramo trabalho. A gente acabou de lançar posts no nosso site sobre isso, um e-book sobre cooperativismo de plataforma, e junto com a Escop, aí do Rio Grande do Sul, vamos lançar um curso EAD sobre cooperativismo de plataforma também. E a gente tem feito aí diversos eventos sobre esses diversos assuntos, né? E a gente convida vocês a acompanharem no YouTube, tanto o YouTube da Alcergues, tem muito conteúdo, e o YouTube também do Sistema OCB, que tem muito conteúdo, e todos, para quem perdeu o ciclo de debates do ramo trabalho, vale a pena entrar lá e assistir os vídeos dos 3 dias, porque tem muito conteúdo bacana lá dentro. Então, fica aqui todas as nossas redes sociais para vocês conhecerem, redes sociais do Sistema OCB e do nosso movimento Somos COP, para vocês acompanharem todo esse trabalho que a gente faz por vocês
e para vocês, tá bom, pessoal? Conheçam o nosso site e esses temas principais dos 3 poderes que estão aqui na agenda institucional digital para vocês acompanharem em tempo real os principais projetos de lei que estão tramitando, os temas no executivo e no legislativo. Desculpa, eu passei o tempo, tentei falar bem rápido, mas é bastante conteúdo. Obrigada pela oportunidade e eu espero contar com vocês nas nossas redes sociais para vocês conhecerem cada vez mais o nosso trabalho. Obrigada. Imagina, Fabiola, obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos. A gente não tem nenhuma pergunta no chat, então antes de fazer o nosso encerramento, eu quero lembrar vocês que o Léo colocou ali no chat já a enquete, né, para a gente avaliar o evento e para a gente poder melhorar cada vez mais os conteúdos que a gente traz para vocês. Vou passar para a Margarete, para ela fazer a reflexão final antes da gente encerrar aqui com o presidente. Margarete, por favor. Estão me ouvindo, Rafa? Sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Agradecer a todos pela participação, tá? E agradecer muito aos que nos ajudaram a organizar a nossa unidade e a participação das gurias, como eu chamo elas, das meninas da OCB. Trouxeram um recado realmente do modo que a gente queria, do modo que seria fácil para todo mundo entender, mas ainda reforço alguma coisa que nós notamos em várias lives e algumas do cooperativismo de trabalho, mas as outras também aconteciam, e talvez as gurias concordem comigo, é o engajamento, é a participação nessas lives, a gente divulga, a gente manda para todo mundo, a gente faz, e aí chega ao ponto, e eu vou fazer, porque esta é a Margarete, ao ponto de estar lá o link de entrada e na hora mandarem todos desesperados, cadê o link, cadê o link? Então, prova que nem todo mundo e nem todos, e nem isso também é questão cultural e educacional, tá? De que as pessoas, se vão ler, leiam até o fim, para que compreendam e entendam aonde e se elas querem ou não participar, porque quando abriu a nossa reunião, veio uma enxurrada de WhatsApps para mim, querendo saber aonde era o link. E aí eu só botei rapidamente, estou falando isso porque é verdadeiro, tá? Botei para a Rafa, me passa o link, porque para mim mandar numa vez só, tá? Mas aí tu observa que o link esteve em todas as nossas divulgações. Esteve todo ele claro ali. Então, gente, isso também é um fator da gente se engajar e fazer a nossa parte, porque todo mundo está fazendo a sua parte. Eu vi ali com as gurias trazendo, e o presidente falou, as oportunidades que nós temos como ramo de trabalho. Tá? Nós temos grandes oportunidades. Por quê? Porque é o ramo que tende a se desenvolver mais rapidamente na retomada, e mesmo agora, porque ele vai enfrentar algo que vai acontecer no Brasil, que é o que o presidente Virgílio falou, o desemprego, a falta de trabalho, não é só de empregabilidade, tá? E aí as cooperativas de trabalho vão começar a se dar conta. Essa semana me surpreendeu que eu recebi um telefonema e nós marcamos uma reunião, tá? O representante de associações de aposentados querendo entrar em contato com a FETrabalho para saber como é que eles podem formar uma cooperativa ou algum produto, alguma coisa, para eles aumentarem as suas rendas e terem cada vez mais uma vida digna.
tá? É interessante, são segmentos que estão, e aí foi a Fabiola ou a Clara, que mostrou a diversidade de atividades que nós já temos dentro do ramo. E eu garanto para vocês que irá aumentar o dobro, porque as pessoas vão começarem a olhar para os seus pares e tomar para si a responsabilidade de criarem uma empresa coletiva aonde eles trabalharão e mostrarão suas expertises nesse processo. Então, eu acho que sim. E eu acho que a gente ainda ouve as cooperativas, e é normal, pela pandemia, reclamarem que está difícil, que não dá, que não conseguem pular essa etapa, mas eu acho que nós ainda temos... Começou com o Alexandre, depois foi com as gurias, começou com o presidente Virgílio, a nos mostrar que nós, sim, somos o agente da transformação. Nós podemos transformar o mundo e transformar a vida das pessoas. E isso é o mais importante. E trazer para elas felicidade. Porque quem não ganha, não é remunerado pelo seu trabalho, não tem um trabalho ou emprego, ele não tem como ser feliz. Porque ele não consegue sustentar aquilo que é necessário para ele ter uma vida saudável. E dizer que as meninas que estão aí, Rafael, professor Virgílio, que nós temos um grande desafio para esse ramo, tá? E eu espero que a gente esteja junto, caminhando nessa caminhada sempre juntos, como sempre nós estivemos. Agradecer novamente a todos que ajudaram esse evento a sair e que participaram do evento. Dizer, gente, nós somos os primeiros a ter que acreditar no nosso ramo. Nós somos os primeiros a defender o nosso ramo. E nós também temos que criar e ajudar os outros a se transformarem e terem novas oportunidades. E isso só fará diferença se nós participarmos. E isso é uma motivação que não sei como, meninas, nós vamos ter que fazer, mas tirar essas pessoas da zona de conforto e fazer elas participarem, para que elas abram seus horizontes e comecem a imaginar e fazer coisas diferentes e diversificadas. Isso também é uma característica do ramo, mas nós temos que romper com isso. Nós temos que provocar essa mudança. E sinto muito, mas nós teremos que ser os agentes da mudança, de cutucar o tempo todo esse povo para participar, para fazer a diferença e para criar coisas novas. Obrigada a todos pela participação. Alexandre, te agradeço pela apresentação, eu tinha certeza que tu ia fazer uma bela apresentação, pelo tempo que eu te conheço, tá? E agradecer todo mundo que está junto para que se fortaleçam os SEBs e os que são um sistema. O Virgílio sabe há quantos anos eu brigo por ser, e nós termos que ser um sistema. Participarmos todos juntos e que as coisas fluam cada vez melhor dentro do sistema. E parabéns, porque a pandemia cutucou a nós e fez... E eu vou brincar com o presidente. Quando se falava em aula EAD na Scope, ele dizia, não, isso é para mais tarde, não agora. Hoje, ele é o rei das lives. Ele está em todas. Então, isso é se reinventar. Isso é compreender que a gente tem que ouvir a todos e decidir em conjunto o que é melhor para nós. Obrigada, Rafa. Obrigada, Virgílio. Obrigada, meninas da OCB. Eu acho que isso aqui não precisa para mandar para as cooperativas. Presidente, o senhor quer fazer o encerramento para nós, por favor? Com muito desejo, com muita perspectiva da guria. Mas eu vou aproveitar e parabenizar vocês todos que falaram, que são todos professores. Foi dia de ontem, ainda que seja hoje. Quero cumprimentar nossa Cooper Concórdia com todos os seus professores,
E a Margarete disse bem claramente, nossa comunicação tem que ser educacional, nosso cooperativismo, porque ele é uma essência de compreensão da economia diferenciada, não na economia que vivemos, no capitalismo, e nem numa economia que outros povos vivem, que é o socialismo. Estamos numa economia cooperativa. Então, eu cumprimento a vocês com muita alegria. E quero cumprimentar as gurias lá da OCB, que num ato de sabedoria e de passar a noite inteira lá no Senado Federal, há 4 semanas atrás, nós conseguimos poupar para o Rio Grande do Sul nada mais que 200 milhões de reais para as cooperativas que têm agroindústria, porquanto que o Senado Federal aprovou definitivamente que não há fundo rural a pagar mais quando a cooperativa tem projetos integrados com a agroindústria. Então, parabéns a vocês, parabéns ao CB. Vale a pena pousar, às vezes, no Senado Federal, no Congresso, porque o cooperativismo gaúcho, né, através de suas 18 agroindústrias, agradece extremamente esse esforço que vocês fazem. E a Margarete falou lado a lado, bonito. A música gaúcha já diz, nem o homem na frente, nem a mulher atrás, nem aos cegues atrás, nem uma federação ou cooperativa na frente. Lado a lado vamos caminhando junto, construindo esse cooperativismo forte que queremos. Porque até o professor nos deixou bem claro, o cooperativismo no mundo é sempre comparado como um barco que movido a 2 remos. O remo direito é o econômico, o esquerdo é o social. Se os dois não ritmarem juntos e andarem juntos, nós vamos remar não para frente. Ou vamos para a esquerda ou vamos para a direita. Para a direita será ruim, para a esquerda será ruim também. O nosso modelo é ir para frente, remando o econômico e social no mesmo ritmo, na mesma força. E essa compreensão deixou bem claro o professor Alexandre. Parabéns a todos. Vamos progredir. A Margarete disse, eu repito, temos a grande chance de consolidar, pós-pandemia, o nosso cooperativismo de trabalho, com habitação, com prestação de serviços, avançando no processo exatamente que o mundo precisa. Ajudem também a compreender e a influenciar o ramo do agronegócio para que surjam mais agroindústrias, que elas são um fator que agrega muita mão de obra para que o brasileiro não sofra tão fortemente as consequências da pandemia. Saudações coloradas e coloridas. Um grande abraço. E gremistas também. Obrigada a todos, então, que participaram. O Léo colocou novamente ali a enquete nossa para avaliação do evento. É bem rapidinho, são 3 perguntinhas. E agradeço a todos, então, e vamos... Rafa, presidente. Talvez o Alexandre queria dar algum recado. Como nós somos sempre informais. Fica à vontade. Alexandre? Eu quero finalizar, se me permite, Curia. Eu acabei de, ao Sescom, divulgar essa obra. Essa obra não é vendida. As origens do cooperativismo. E foram aqui no Brasil, na América Latina, nas reduções jesuíticas. Não foi na Inglaterra. Eu gostaria de desejar a vocês uma boa leitura dessa obra aqui, que foi um ensaio de mais de 30 obras que já foram escritas sobre o tema. Desculpe a interveniência, mas um grande abraço. Sem problemas. Alexandre, vai querer falar alguma coisa? Oi, Rafa. Sim, só para agradecer novamente o convite e dizer assim que sigamos firmes, né? E juntos para nós poder evoluir. E só mandar um abraço a todos os cooperativistas aí do Brasil inteiro aí. Obrigada, então, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Milena!